ano, pega o teu exame de sangue. Se não tiver, anota, pega uma caneta, pega papel para você anotar. Boa noite, Letícia. Eu quero que vocês entendam exames que podem estar alterados, e isso são sinais de um corpo inflamado, sinal de um corpo que está dificultando o teu processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, gente, na inflamação, o seu corpo está inflamado, isso dificulta o seu emagrecimento. Não é. É de junho de 2023? Pega ele então, tá com ele aí? Tem menos de um ano, pega ele aí então. A gente precisa entender, oba, vamos ter exames novos para avaliar. A gente precisa entender o quê? Que esse corpo inflamado, ele não necessariamente é um corpo que está sentindo dor, mas é um corpo que você olha para o exame e você já visualiza ali sinais que vão dificultar o teu emagrecimento, sinais que estão comprometendo essa tua saúde. Então, eu quero que hoje vocês saiam daqui com essa clareza. Será que o meu exame de sangue me mostra que tem algo de errado com a minha saúde? Será que o meu exame de sangue me mostra deficiências nutricionais que estão me impedindo de emagrecer? Será que tem algo de errado com o meu exame que às vezes me disseram que estava tudo bem, que estava tudo normal e não estava normal? Por que falar desse tema é tão importante? Porque o que eu canso de pegar de exames de mulheres que vêm todas alteradas, né? O exame está ali todo alterado, vocês dizendo que eu quero emagrecer, não estou conseguindo emagrecer. E às vezes a causa do não emagrecimento está muito clara ali no exame de vocês. Então eu quero que vocês aprendam a interpretar isso. Pô, será que o meu exame hoje está um exame que me permite emagrecer? Será que o meu exame hoje é um exame de um corpo que está desinflamado, que está bem nutrido, que está, né, fisiologicamente bem ou não? Tem algo de errado ali com o meu corpo, com os meus exames. Essa clareza que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Então, para quem não me conhece, sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino. E aqui você aprende a emagrecer sem passar fome, aumentando a tua disposição através da regeneração metabólica. Eu sou a criadora do MCI, que é um método, né, que ajuda várias mulheres como você a emagrecer sem passar fome e ainda ganhar disposição. Então, o que eu quero que vocês entendam? O nosso corpo fala. Muitas vezes esse corpo te mostra que tem alguma coisa de errado com ele antes do exame alterar. Então, muitas vezes o sintoma que você sente vem antes da alteração do exame. Exemplo, se você sente muita dor de cabeça, de 7 dias da semana eu tenho dor de cabeça 5 dias da semana. Isso é um sintoma de um corpo que está inflamado. Não necessariamente eu vou identificar a causa dessa dor de cabeça, a causa desse sintoma no seu exame. Talvez isso não apareça para mim no exame, mas você já tem um sintoma. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Falaremos aqui de exames, porém, se você hoje olhar aqui, tudo que a Lari falou tá normal, tá em níveis ótimos no meu exame, não preciso me preocupar. Talvez precise. Se você hoje tem muitos sintomas, se você sente que tem alguma coisa de errado com o teu corpo, opa, tem algo de errado aqui sim. O meu corpo já está me dizendo que não está tudo 100%. Eu já estou sentindo várias coisas aqui que está me mostrando que tem alguma coisa de errado. Então, a primeira coisa a alterar não é o seu exame, é o sintoma que vem muitas vezes. Aquela boca amarga, aquela distensão abdominal, aquela barriga inchada, né? Aquela dor de cabeça frequente, aquela cólica, tudo isso são sintomas de um corpo inflamado. E um corpo inflamado tem muita dificuldade de emagrecer. Então, primeiro pode vir o sintoma, depois a alteração do seu exame. Às vezes, o que é muito frequente, as duas coisas. Exemplo, você pode hoje estar muito cansada, a causa desse cansaço aparecer no teu exame, e isso dificulta o teu emagrecimento, porque o emagrecimento precisa o quê, gente? De energia. O seu emagrecimento depende de um corpo que esteja metabolicamente ativo, né? Como é que você vai fazer sua comida? Como é que você vai se exercitar? Como é que você vai acordar cedo se você está se arrastando? Então, muitas vezes vocês chegam para mim com as duas coisas, o sintoma e o exame já alterado. Porque o sintoma veio, o sintoma estava ali, você não tratou do sintoma, piorou, o exame alterou. Então, pensem nisso. Hoje, o que o meu corpo está querendo me dizer? Eu tenho sintomas? Então, me contem. Escreve aí para mim, se você tem um sintoma
Aí, ó, Tereza, só vivo cansada. Se vocês têm sintomas, quem mais além da Tereza? Isso é o sintoma. E o sintoma muitas vezes vem antes da alteração do exame. E aí, Tereza, é o que eu digo, né? Como emagrecer com facilidade? Você falou para mim que está se exercitando. Eu imagino a dificuldade que deve ser para você conseguir se exercitar se está sempre cansada. É um esforço, gente, muito grande que vocês acabam fazendo. Tem tudo. É isso, vamos resolver isso tudo. Que ótimo! Começamos a resolver isso tudo segunda-feira, Letícia. Vai ser bom que esse exame novo vai mostrar para a gente ainda mais o que está precisando ser cuidado. Então, o exame de sangue de vocês, ele é um norteador. Ele é um mapa. O que a tua saúde está te mostrando? O que teu exame está te dizendo? E aí, o que eu tenho para te dizer? Infelizmente, muitas vezes o seu exame só é visto, né, vamos supor, pelo médico ali, dentro dos valores de referência. Barriga distendida como se tivesse com 4 meses de gestação. Caramba, Fê, tem alguma coisa aí que está te fazendo mal. Alguma coisa que está te fermentando. Tem que avaliar se não tem uma intolerância à lactose, se não tem algum alimento que você está comendo. Tem, não tem intolerância à lactose ou não tem? Agora me deu dúvida. Me fala aí se tem ou não tem. Tem que avaliar aí, tem alguma coisa que você está comendo que está te fermentando. E enquanto não cuidar, não tirar isso, vai continuar distendendo. É bem comum a distensão abdominal com algo que está te fazendo mal. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Olhar para o corpo, entender se vocês têm sinais e sintomas e olhar para o exame. Então, a grande complicação, gente, a grande tristeza é que muitas vezes... esse é o problema, tá resolvido, Fê. Segue comendo. E isso é um problema, gente, porque se tem intolerância à lactose e não tira, esse corpo está sendo inflamado todo dia. É um corpo que está te dizendo, não estou tolerando isso, e você continua consumindo. Não vai melhorar a distensão abdominal enquanto não tirar. E digo mais, dificulta o emagrecimento. Enquanto você não resolve o problema, enquanto você não desinflama o corpo, emagrecer vai se tornar muito difícil. E aí você vai abrindo outros quadros até inflamatórios, porque a inflamação está ali persistente. Então você pode piorar as ites, por exemplo, né, uma rinite, uma sinusite, por continuar consumindo, porque é um corpo que está te mostrando, olha, isso daqui não está me fazendo bem, estou saturado, não sei o que fazer com isso, né? Porque era um corpo que sabia digerir essa lactose, não sabe mais. Ele não está sabendo o que fazer com aquilo e você está forçando. O ideal seria não consumir direto, com tanta frequência. E ele está te mostrando isso. Fernanda, para de me dar isso aqui. Sintoma, distensão abdominal, distensão abdominal. Então, gente, é sempre trazer essa atenção. Enquanto a gente não resolve a causa do problema, o sintoma continua ali. Então, não adianta a gente mascarar o sintoma, por exemplo, com um remedinho. Eu sinto muita dor de cabeça, tomo um remédio para dor de cabeça. Eu tenho muito inchaço, distensão abdominal, toma ali um Lufital. Não é assim que vocês vão resolver o problema. E aí é um corpo que continua inflamado, é um corpo que está pedindo socorro. Enquanto esse corpo pede socorro e você não dá ferramentas para ele, não dá os nutrientes necessários, né? Não desinflama, fica muito difícil conseguir emagrecer. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Os parâmetros que a gente vai falar, né? Os exames de sangue de vocês que a gente vai falar, eu vou falar para vocês como os níveis deles deveriam estar em níveis ótimos. Então, talvez você vai olhar no seu exame e esse exame vai estar dentro da normalidade no teu exame. Mas não adianta só estar na normalidade. Tem que estar dentro dos níveis ótimos. Então, isso que vocês precisam entender. Eu tenho que estar com os níveis ótimos para conseguir ali não ter tantos sintomas. Então, Lari, mas está na referência. A referência, gente, muitas vezes é uma faixa muito grande. Então, é por isso que vocês continuam cheios de sintomas e ninguém trata isso. Porque tem muitos médicos que olham só o valor de referência. Só que você pode estar dentro da referência, numa margem muito distante de níveis ótimos, e está cheia de sintoma. Esse é o grande problema, esse é o grande X da questão. Então, vocês chegam para mim com um monte de deficiência, um corpo inflamado, e ninguém falou nada para vocês. Então, vocês chegam sem saber que esse corpo está inflamado, que vocês estão cheios de deficiências nutricionais. Então, esse é o grande problema, é não saber que você está com aquilo tudo ali.
é ninguém ter falado antes para vocês. Então, eu sempre vou falar aqui sobre níveis ótimos. São os níveis ótimos que te ajudam a emagrecer, são os níveis ótimos que te ajudam a ter um corpo desinflamado. Tereza, como desinflamar? Dando para o teu corpo nutrientes. Dando nutrientes para as tuas vias de emagrecimento, para as tuas vias metabólicas. Então, desinflamar é o que eu falo, a gente inflama todo dia. Tem que ter estratégias para desinflamar. Então, desinflamar é algo que você faz todo momento, a toda refeição, colocando nutrientes em cada uma dessas refeições. Então, é o chá que você toma, é a redução do açúcar, são os nutrientes que a gente combina, né? É saber fazer a combinação correta de nutrientes, é saber colocar nutrientes nas tuas refeições, é entender o que o teu corpo está pedindo. Então, esse conjunto de estratégias é o que a gente chama de desinflamação, de regeneração metabólica. E é assim que vocês alcançam o emagrecimento de vocês. Então, vamos aos parâmetros. Então, com o exame aí, quem tem exame, pega exame. Quem não tem exame aí, pega caneta para anotar. Vamos falar de 5 exames. Ó, botei aqui na ordem, cadê? Botei aqui na ordem para poder não me perder. 5 exames importantes que, quando estão alterados, quando não estão nos níveis ótimos, indicam ali que isso vai dificultar o teu emagrecimento. Então, Letícia, que falou que está com o exame aí, pode pegar aí de referência. Vamos começar pela insulina. Vamos começar falando da insulina. A insulina, ela é um hormônio anabólico, ela é um hormônio de crescimento. Ou seja, quando essa insulina está alta, isso significa que o nosso processo de emagrecimento fica muito dificultado. A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz para poder baixar o açúcar no sangue. Ou seja, toda vez que a gente come, o pâncreas libera esse hormônio, que é a insulina, para que a insulina baixe o açúcar no sangue. Independente do que você coma no seu dia, o pâncreas libera insulina para baixar o açúcar. Se você comer muita coisa, muito carboidrato, né, muito doce, vai liberar muita insulina. Se você comer uma refeição mais equilibrada, vai liberar menos insulina. Quando vocês estão com a insulina muito alta, isso significa o quê? Uma sobrecarga. Então, se essa insulina está muito alta, significa uma sobrecarga. O seu pâncreas fez tanta liberação de insulina para baixar o açúcar no seu sangue, você consumiu tanto açúcar, tanto doce, que essa insulina está doente, ela não está mais dando conta de baixar esse açúcar no sangue. Então, quando vocês estão com a insulina alta, como ela é um hormônio anabólico, isso dificulta o emagrecimento. Então, a gente fala o seguinte: a insulina, ela deveria, se vocês olharem a referência, tem muitos laboratórios que botam que a referência é até 12. Tem até uns que botam até 24. Mas essa insulina, a maioria dos laboratórios é 12 de referência. Eu diria para vocês que o ideal seria essa insulina em até 10. Se ela tiver menor do que 10, melhor ainda. O que eu vejo muito na minha prática? Mulheres com insulina de 20, de 30. E o que eu tenho para dizer para vocês com isso? Enquanto vocês não baixarem essa insulina, emagrecer vai ser muito difícil, porque a insulina é um hormônio anabólico, um hormônio de crescimento. Então, você hoje pode não estar pré-diabética, por exemplo, nem diabética, mas já ter uma insulina muito alta. O que a gente precisa fazer? Melhorar essa resistência à insulina. Como que a gente melhora a resistência à insulina? Dando nutrientes, fazendo combinações corretas de alimentos. Então, exemplo, eu até postei falando, né, sobre estratégias melhores para comer o doce. Exemplo, se você janta e depois come um monte de doce, a gente diz que à noite é o pior horário para ficar fazendo liberação de insulina. Então, tem vontade de comer doce? Evita ficar comendo. A referência vai até 25, né? E a do exame estava 14. Pois é, então, a referência ia até 25, mas a sua está em 14, não é? É isso? Referência 25 e a sua estava 14. O que a gente precisa, Letícia? Essa insulina precisava estar abaixo de 10. Então, ela já estava um pouco mais alta. Não estava 20 e pouco, 30 e pouco, como muitas mulheres chegam, mas já tinha uma resistência à insulina aí. Quando a gente tem resistência à insulina, isso faz com que a gente tenha mais vontade de comer doces, principalmente após as refeições, que é um sintoma que você cita, né, Letícia? Então, olha aí como as coisas vão se encaixando. Eu tenho uma insulina mais alta no meu exame e eu tenho muita vontade de comer doce após as grandes refeições. Lari, o que fazer? Vamos colocar um doce menor. Ao invés de comer um pedaço de torta depois do almoço, vamos comer um quadradinho de chocolate,
uma frutinha cítrica, que o cítrico ajuda a reduzir a vontade de comer doce. Evita esse doce depois do jantar, porque à noite é o pior horário para fazer liberação de insulina. Tem vários nutrientes que ajudam na resistência à insulina. Canela, por exemplo, ótima. A canela é maravilhosa para resistência à insulina. Então, é isso que eu quero que vocês entendam também, gente. Nada faz milagre sozinho. Emagrecimento é um processo, são conjuntos de estratégias. Eu não quero que vocês saiam daqui colocando tudo em prática da noite para o dia. Eu quero que vocês entendam, que vocês peguem esse conhecimento e entendam. Olha aqui, meu exame está me mostrando que vai ser difícil emagrecer enquanto tiver essa resistência à insulina. Nossa, a resistência à insulina aumenta a minha vontade de comer doce. Então, eu preciso ficar mais atenta, controlar melhor. Preciso, né? Já sei que eu vou ter muita vontade de comer doce depois das refeições, vou tentar fazer uma refeição melhor, mais equilibrada à noite, para não ficar enlouquecida pelo doce. Vou colocar um doce menor para não piorar minha resistência à insulina. Então, é esse o conhecimento que eu quero que vocês tenham. Não está tudo bem. Você tem sintoma, o seu corpo está te mostrando que não está tudo bem, o teu exame está te mostrando que está tudo bem, e você chega dizendo que quero emagrecer, quero perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Caramba! Enquanto você não aprender a arrumar a tua casa, esse emagrecimento não vai acontecer como ele precisa. Então, o primeiro passo hoje para você conseguir emagrecer é entender o que precisa ser feito. É ter clareza do que você precisa fazer ali para a coisa acontecer, do que você precisa fazer para esses parâmetros começarem a melhorar. Então, falamos do nosso primeiro parâmetro aí, insulina, ideal menor do que 10. Se tiver 9, 8, 7, quanto menor, melhor. Enquanto essa insulina estiver alta, emagrecer vai ser muito difícil. Vocês já ouviram, por exemplo, as pessoas falarem assim, alguém começou a tomar remédio para diabetes e acabou emagrecendo. Muitas vezes, o que aconteceu? A pessoa emagreceu porque melhorou a resistência à insulina. Só que eu quero que você entenda que você não precisa de um remédio propriamente para diminuir a insulina. Dá para fazer isso na alimentação, equilibrando as estratégias, equilibrando o consumo alimentar, as quantidades. Com isso, a gente já consegue melhorar os níveis dessa tua insulina. Segundo parâmetro que a gente precisa olhar, importantíssimo, TSH. TSH, gente, é o hormônio da tireoide. Esse TSH, se vocês olharem na referência, a referência vai até 4 e pouco ou 5 e pouco. Vê se no teu exame tem TSH, Letícia. Esse TSH, o ideal, gente, é que ele esteja até 2,5. O que eu tenho para falar para vocês? A tireoide, ela é super importante para o nosso emagrecimento. Então, às vezes, você diz assim, não consigo emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo. Tenho hipotireoidismo, não consigo emagrecer. Não, você consegue sim emagrecer com hipotireoidismo. Só que muitas vezes você não está dando suporte para essa tireoide trabalhar. Não adianta, se você tem hipotireoidismo, só tomar o remedinho para o hipotireoidismo. O que você toma é o T4. O que sua tireoide precisa é o T3. Para converter de T4 a T3, precisa de vários nutrientes, várias vitaminas e minerais. Além disso, esse TSH te mostra que essa tireoide não está funcionando corretamente. Então, se você tem hoje aí um TSH maior do que 2,5, é um sinal de um corpo que está inflamado. E, mais uma vez, corpo inflamado não te permite emagrecer. Deixa eu contar um relato pessoal para vocês sobre isso. Minha mãe tem hipotireoidismo e o meu TSH ficava normal. Chegou um determinado momento da minha vida que o meu TSH chegou no limite. O meu TSH começou em 5 e pouco. Estava passando do limite de referência. Eu falei, meu Deus, o ideal é até 2,5. Eu estou com o dobro, ferrou. Vou fechar aqui um diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, porque às vezes não, o T4 está normal, mas o TSH já alterou até 5,6. Pois é, Letícia, 3,75. Já está inflamadinha, entendeu? Precisamos dar suporte para desinflamação, porque o ideal é até 2,5. Então, o que aconteceu comigo? A minha estava em 5 e pouco, então vamos supor, a referência está 5,6, a minha estava, sei lá, 5,8. Falei, gente, não acredito, minha mãe tem hipotireoidismo, vou fechar daqui a pouco o hipotireoidismo. Na época, eu fui conversar com uma professora minha, estava na pós, ela falou, Larissa, é detoxificação. Bota esse corpo para desinflamar, dar os nutrientes para poder desinflamar esse corpo. E é isso. Falei, beleza, vou aplicar tudo que eu sei. Consegui trazer
Não necessariamente, Tereza, mais uma vez, assim, é um conjunto de sinais, de sintomas. O exame te mostra, os sintomas te mostram, entendeu? Por exemplo, a Fernanda falou aqui que ela tá com muita distensão abdominal. Não necessariamente o exame dela de sangue vai mostrar isso pra gente, entendeu? Então, quando a gente fala de desinflamar, eu tenho que olhar tudo. O que você traz de sintomas? Qual é a tua história clínica? O que você está sentindo? O que você está vivendo? Então, é uma avaliação completa, entendeu? Tanto é que quando as mulheres se inscrevem para o MCI, eu logo mando o questionário de rastreamento metabólico. Por quê? Porque eu quero avaliar vocês como um todo. É uma avaliação completa, histórico, a saúde. Sim, é bom fazer o exame de sangue completo, é bom fazer. Com certeza. Então, isso que a gente precisa entender. O que o meu corpo está me dizendo? Então, o que aconteceu comigo? Meu TSH estava em 5 e pouco, incluí várias estratégias anti-inflamatórias, ele caiu para 4 e pouco, e ainda assim eu falei, caramba, continua alto. E continuei tentando. Gente, sabe o que eu fiz? Que funcionou? Depois disso, nunca mais, né? Mas na próxima turma você vai estar com a gente, Tereza. Depois disso, nunca mais o meu TSH voltou a subir. Eu parei na época com anticoncepcional. E depois disso, ele nunca mais voltou a subir. Então, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes, a gente está usando alguma coisa, algum remédio, algum, né, que também inflamam. Porque é isso. É uma sobrecarga. O anticoncepcional faz depressão de várias vitaminas e minerais. Então, a gente acha, às vezes, que está tomando uma coisa, resolvi a vida. Não necessariamente. Então, por isso que é tão importante que vocês aprendam cada vez mais a cuidar da alimentação, do estilo de vida, da rotina, para ficarem cada vez menos dependentes de remédio. Naquela época, eu fui numa médica, numa endócrino, e falei para ela: meu TSH está alterado, mas eu não estou ganhando peso, meu cabelo não está caindo, eu não tenho sintomas de hipotireoidismo, minha unha não está quebrando. E ela me passou remédio, gente. Eu não parei. Eu não parei de tomar. Eu não parei de tomar, é que eu li ali a Letícia, eu não tomei o remédio que ela passou. Eu falei, eu vou esperar mais um pouco, vou continuar tentando me desinflamar, e foi aí que eu fiz a tentativa. Então, aí a coisa funcionou. Mas, Letícia, fica tranquila, porque tem muita gente que chega, é porque eu já tinha uma rotina saudável, então eu não tinha mais de onde tirar, já tinha tentado várias estratégias, e o anticoncepcional deu certo. Mas o que eu mais atendo na prática clínica são mulheres que chegam com esse TSH mais aumentado, a gente melhora a alimentação, transforma o estilo de vida, melhora a saúde e o TSH já cai. Então, se esse TSH cai, isso facilita também o emagrecimento de vocês, porque isso significa que é uma tireoide que está funcionando melhor. Quanto melhor a tireoide funciona, né? Tireoide é importante para o humor, para tudo. Tireoide é importantíssima. Então, quanto melhor essa tireoide funciona, melhor para o teu emagrecimento. Então, anotaram aí, né? TSH tem que estar ali na faixa de 2,5 mais ou menos. Falamos de insulina, falamos de TSH. Terceiro parâmetro importantíssimo, que quando está baixo, significa aí que você vai ter dificuldade de emagrecer. E quando está muito alto, também pode ser, se você não tiver feito suplementação, pode ser um sintoma ali de inflamação. Vitamina B12. O que eu acompanho de mulheres com a B12 no chão não está no gibi. Quanto que está a B12 de vocês hoje? Onde a gente encontra a vitamina B12? A maior fonte de vitamina B12 é na proteína animal. Carne, frango, ovos, proteína animal. Temos B12 na proteína vegetal, no feijão, nas leguminosas? Temos, mas numa quantidade menor. Então, por isso que muitas vezes o paciente que é vegetariano precisa ali da suplementação da vitamina B12. A vitamina B12, gente, ela é super importante para quê? Para a tua cognição, para a tua memória. Ela é muito importante para o teu cansaço. Então, se você hoje está com uma B12 muito baixa, fica difícil emagrecer. Por quê? Porque você não tem energia. Você está ali se arrastando. Então, você, Tereza, você não tem exame de sangue aí, não? Como é que será que está essa tua B12? Seria importante olhar para essa vitamina B12. Então, muitas mulheres têm a vitamina B12 baixa porque tem um consumo de proteína muito pequeno. Vocês falam assim, eu tô comendo um franguinho do tamanho da palma da minha mão. Quando vê o negócio tem 60, 70 gramas de proteína.
Então, essa vitamina B12 baixa, muitas vezes é falta, consumo pequeno de proteína. Hoje mesmo, gente, eu acompanhei, né, uma mulher que não estava comendo quase nada de proteína. Ela comia à noite sem proteína, ela comia no almoço sem proteína. A proteína dela eram 2 ovos no café da manhã. Isso aí, Letícia, a B12 está baixa. Referência, a Letícia está dizendo, no exame dela, de 172 a 880, a dela deu 999. Essa B12, ela deveria estar acima de 500, porque, vê, gente, a margem é muito grande. De 172 a 890 é uma margem muito grande. Essa B12 deveria estar acima de 500, se tiver acima de 600, melhor ainda. Por que a B12 pode estar baixa, Letícia? Um baixo consumo de proteína animal. Será que hoje você está consumindo menos proteína animal do que você precisa? O que vocês precisam pensar? O cálculo de proteína é feito por quilo de peso. Se vocês pesam aí, por exemplo... Então, Letícia, pode ser até questão aí também do anticoncepcional, tá? Ou uma absorção ruim. Às vezes, quando a gente tem algum comprometimento gástrico ou intestinal, isso pode dificultar a absorção dessa vitamina B12, mas pode ser aí também o uso de algum remédio. É muito comum, por exemplo, idoso ter a vitamina B12 baixa porque toma omeprazol a vida inteira. O omeprazol é um dos remédios da família dos prazóis que pode fazer a longo prazo depressão da vitamina B12. Então, gente, vocês estão vendo como que é profundo? Como que eu tenho que olhar sempre a causa? O porquê disso aqui? É um baixo consumo? É algum comprometimento, né? Intestinal, no estômago? O que está mostrando isso aqui? Então, essa B12 baixa, se você hoje... Você tem esquecimento, Letícia? Esquecimento, cansaço, a memória está ruim. E esses são os sintomas de uma B12 baixa. E aí foi o que eu falei. Às vezes o sintoma vem antes da alteração do exame. Então, se você já tinha lá atrás o sintoma, já era deficiência querendo chegar. Então, Lari, como que a gente resolve isso? Aumentando o consumo proteico, mas quando a gente identifica que esse consumo proteico já estava adequado, a gente precisa investigar a causa. Por que essa B12 está baixa? Para tentar resolver a causa. E, em muitos casos, se ela estiver muito baixa, como a da Letícia, por exemplo, fazer a suplementação. Esquecimentos. Pode ser, Letícia, que ela tenha caído mais. E por isso os esquecimentos começaram a acontecer. Então, vai ser ótimo olhar nesse exame novo se essa B12 continua muito baixa ou não. E aí, nesse momento, é aí, gente, que entra a importância da suplementação. Vocês não precisam sair feito loucas comprando suplementação a tudo que é direito, sem nem saber se você precisa ou não daquela suplementação. Mas se você já tem a deficiência instalada, tem que fazer a suplementação. Entender a causa, ajustar essa causa e fazer a suplementação, tá? Então, isso é muito importante. Ó, a Letícia está dentro do valor de referência, mas tem todos os sintomas. Vocês estão entendendo como não dá para olhar? 444 em julho. Então, Fê, tem esses sintomas? Muito cansaço, esquecimento, a memória anda meio ruim, dores nos pés. A gente fala que muitas vezes pode ter formigamento, B12 baixa, formigamento nos pés e nas mãos. É dor ou é formigamento, Letícia? Ô, Fernanda, a sua não está tão baixa quanto a da Letícia, mas também não está em níveis ótimos. Eu ficaria atenta se não é o consumo proteico que está menor do que precisa. Aí, ó, memória é péssima. Então, é isso que vocês têm que casar, gente. Não é só a rotina. O problema de nós, mulheres, é que a gente acumula muitas funções. E a gente fica nessa achando que o problema é a rotina. Ah, minha rotina é cansativa, minha rotina é exaustiva. Vocês estão sempre achando que a culpa é da rotina. E muitas vezes não é. A causa do cansaço, do esquecimento, da fadiga, da indisposição está toda ali no teu exame, está toda ali nos teus sintomas, e você não está conseguindo saber, ninguém te falou isso. Então, o meu intuito aqui é sempre dar essa clareza para vocês. É o que eu digo, eu não quero ninguém dependente de mim, não. Eu quero que vocês construam autonomia, entendimento. Caramba, o que o meu exame está querendo me dizer? O que o meu exame está querendo me mostrar? Por que eu estou tão esquecida? Não é a rotina. Muitas vezes a causa está ali estampada. Ninguém, só ninguém te ensinou a avaliar aquilo ali. A importância de olhar para aquele parâmetro. Então, o meu intuito com vocês é sempre esse. Mulher, você está aqui, querendo emagrecer, sem conseguir emagrecer.
e tá cheia de sintoma, caramba, enquanto não resolver esses exames, não tiver suporte para melhorar esses parâmetros, emagrecer vai continuar sendo muito difícil, porque é um corpo que está inflamado, é um corpo que está com deficiência, é um corpo que não está conseguindo fazer as suas vias metabólicas a funcionarem, a agirem de forma adequada. Então, quando a gente fala, gente, de qualquer resolução de problema, vamos supor que hoje você tem uma anemia. Não é só te dar ferro. Eu tenho que te dar ferro e os outros nutrientes que participam do metabolismo do ferro. Não é só dar ferro. O ferro, para você ter absorção de ferro, você depende de várias vitaminas e minerais. Então tem muita coisa ligada, tem muita coisa entrelaçada. Caramba, Letícia, que loucura! Isso não acredito que seja só deficiência de B12, não. Dores que, ao levantar e pisar, parece que os ossos estão quebrando. Vamos olhar como é que vai vir esse exame, mas tem mais alguma coisa aí para poder investigar, olhar mais a fundo. Tem que avaliar aí também se não tem um magnésio muito baixo, mas muito estranho. Mas a gente vai arrumando essa casa, melhorando as coisas e entendendo o que vai sobrando. Por isso que eu falo, gente, não adianta vocês focarem só no peso na balança. Quero perder 10, 15, 20 quilos. Você precisa perder esse peso, mas ganhando saúde. Não adianta para mim, você pode fechar a boca, ficar uma semana sem comer e perder 5 quilos. De que me adiantou? Nada. Não adiantou nada que a balança caiu com você uma semana sem comer nada. Porque o problema... Ressonância. Mas já pegou o resultado dessa ressonância? O problema, gente, tá ali. Então, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Né? Por que você está sentindo isso tudo? Então, não é só peso na balança. Vocês precisam ter suporte. Eu venho aqui sempre, eu posto conteúdo para vocês todo dia. Né? Tem conteúdo aqui no YouTube, tem conteúdo no Instagram, tem live 2 vezes na semana. Para quê? Para que vocês parem de se conformar que está tudo bem. Ah, eu estou acima do peso, mas está tudo bem. Não, você está mal, você está com dor, você está aí cheio de problema. Não está tudo bem. Vamos resolver? Tem solução. Olha que maravilha, tem solução. Bora lá? Vou pegar pela sua mão, vamos juntos resolver isso aqui? É isso que eu quero que vocês comecem a ter, essa clareza de, tipo, parece que tá tudo normal, mas não tá. O meu exame tá alterado e ninguém me ajudou a interpretar. Eu tenho um monte de sintoma e me disseram que isso tudo era normal. É comum, mas não é normal. E enquanto você não cuidar disso tudo, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Você vai continuar emagrecendo e ganhando tudo de novo. Você vai continuar uma vida à base de efeito sanfona. Perde 5, ganha 7. Perde 2, ganha 5. Por quê? Porque não está fazendo da forma certa. Então, é isso que você precisa aprender. A combinar melhores as opções, a fazer combinação melhor de nutrientes, porque é assim que as mulheres emagrecem aqui, independente da idade, independente da rotina, com nutrientes, fazendo combinações corretas. Então, todos os resultados das mulheres que vocês veem aqui são mulheres da vida real, como você, que tinham uma vida corrida, que, né, não tinham muito tempo para cozinhar, que tem filho, que tudo isso elas têm também. Só que elas aprenderam que a desinflamação ela acontece todo dia, a cada refeição. É todo dia fazendo um pouquinho mais. Caramba, tô cheio de dor no corpo. O que eu posso fazer aqui que vai me ajudar a emagrecer, que vai me ajudar a melhorar essas dores no corpo? Caramba, tô aqui me sentindo com a barriga inchada. A Fernanda já vai sair daqui hoje pensando que enquanto ela não diminuir esse consumo de derivados de leite, ela vai continuar inchando e ela vai continuar ficando com esse corpo inflamado. Então, a gente precisa virar a chave do emagrecimento que está ligado à saúde. Você só vai conseguir emagrecer sem ficar nesse efeito sanfona, nesse engorda e emagrece, quando você conseguir fazer da forma correta, dando suporte nutricional para todas as vias de emagrecimento, comendo a quantidade adequada de proteína, reduzindo o excesso lá de embutido, de açúcar, né? E isso é um passo a passo. Isso é um processo. Parem de ficar focando, tem que perder 10 quilos em um mês, tem uma festa, tem não sei o quê. Não, é saúde. E saúde é para o resto da vida. Então, eu quero que vocês saiam daqui sempre com o estímulo de, cara, eu preciso fazer mais pela minha saúde. Tá com pena do intestino, Letícia? Nenhum exame tá normal? Vamos tratar isso tudo. Eu adoro. A gente vai aí tampar esse quebra-cabeça, costurar ele todinho. Vai ficar tudo lindo. Então é isso que eu quero, justamente isso que eu quero que vocês entendam.
Nada anda sozinho. Se o exame está todo alterado, tem um monte de coisa na tua casa para cuidar. A tua casa é o teu corpo. E enquanto você não aprender a dar suporte para esse corpo, emagrecer vai ficar muito difícil. Então, você precisa aprender o que fazer para ir resolvendo. Se você tem 50 sintomas, você não vai parar de ter todos eles da noite para o dia. Mas a gente vai entendendo o que já foi. O que já foi? O que a gente já alcançou? Próximo passo, próximo passo, próximo passo. E aí, quando você vê, você emagreceu pra caramba, de forma natural, cuidando dos problemas. É isso que eu quero que vocês entendam. O emagrecimento não é só estética, é saúde. Existe um problema a ser cuidado. Quais são esses problemas? Quais são esses desequilíbrios? Qual o suporte que o meu corpo está funcionando? Está precisando? É isso que eu quero que vocês entendam a cada encontro nosso, seja aqui, a cada conteúdo que você visualize, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. É isso, caramba, eu preciso fazer mais. Eu quero emagrecer, mas eu quero ter mais saúde. Eu quero emagrecer, mas eu quero melhorar meus exames. Eu quero emagrecer, melhorar minhas dores. Eu quero emagrecer, melhorar minha dor de cabeça, né? Então, tem tantas causas por trás do emagrecimento que são importantes para você hoje e que vocês vêm negligenciando. Então, eu quero que vocês parem de se colocar como segundo plano. Não é estético, não. Não é só comprar mais um número maior da roupa, não. É a tua saúde que está em jogo. É você se arrastando pelos cantos, é você dormindo mal, é você com dor no pé, com dor no corpo, com a barriga inchada. Caramba, até quando você vai ficar vivendo assim? E, tá tudo bem, mas é que eu não abro mão de um doce, é que eu não abro mão do meu queijo, eu não abro mão. Poxa, mas é a tua saúde. O que vale mais a pena? Gente, eu tenho intolerância à lactose, né? Eu era louca do queijo, a louca do iogurte, tipo assim, não quero mais saber. Sofro, vejo as pessoas. Agora eu já acostumei, né? Mas assim, vejo as pessoas comendo e eu penso, eu vou ficar tão mal que tudo bem. Eu não dependo disso aqui para viver. Tá tudo bem, eu penso em outras coisas, né? Tipo, eu compro outras opções. Não vai ser mais a crepioca com queijo, boto queijo vegano, boto uma pastinha de atum, eu vou trocando a opção. Então é isso, tipo, não tem nada para mim mais importante do que sentir o meu corpo com saúde, do que me sentir com energia, com disposição. Eu detesto me sentir mal, eu não sei vocês, mas eu detesto me sentir mal. Então, como assim se conformar e ficar vivendo uma vida assim, cheia de mal-estar, cheia de sintoma, né? Não é estética só, é muito maior do que a estética, é a tua saúde que está em jogo. Então, falamos de insulina, falamos aqui do TSH, falamos da B12. Uma coisa importante, gente, eu tenho certeza que vocês conhecem mulheres que estão com esses exames alterados, que estão cansadas, que estão cheias de sintomas. Compartilha essa live. Conhecimento, gente, compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, assim, para mim, essa informação precisa ser compartilhada com mais e mais mulheres. Então, quanto mais gente vocês divulgarem, muito bom, Tereza, muito bom ler isso. Fico muito feliz. Eu acho que o intuito é esse. É entender, gente, que o emagrecimento não é só corta ou come, ou faz isso, ou faz aquilo. É um processo. E esse processo vai se fazer com um conjunto de estratégias, de ações, de movimento, de mudança de mentalidade, de olhar para dentro. Então, tem tanta coisa importante para vocês aprenderem a cuidar. E uma coisa puxa a outra, Tereza. A sua preocupação é saber, poxa, como desinflamar o meu corpo? Pensamento positivo desinflama, gratidão desinflama, reclamar menos desinflama. Então, o emagrecimento, ele também acontece na tua mente. A tua mentalidade também faz parte do teu emagrecimento. Então, é um cuidado de fato, de dentro para fora. Onde eu preciso cuidar e fortalecer a minha mente, eu preciso olhar para o meu exame, eu preciso olhar para os meus sintomas, e eu não preciso me desesperar, porque eu não preciso fazer isso correndo. Não é uma aposta, não é uma maratona, é a minha saúde que está em jogo. É a primeira vez, Márcia, que bom, fico feliz, seja muito bem-vinda. Tem um monte de conteúdo aqui para você. Se você não me segue ainda, né? Começa aí a me seguir, tem um monte de conteúdo. Temos live toda terça-feira, meio-dia, toda quinta, às 20 horas. E a ideia é justamente essa: é ensinar vocês, é trazer autonomia, porque é o que eu sempre falo. Eu não quero ninguém dependente de mim, da Larissa. Eu quero que vocês aprendam, que vocês consigam ter uma visão crítica sobre algo que nunca ensinaram para vocês. E eu, gente, o que eu ensino para vocês aqui todos os dias, eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi, não foi na faculdade que eu aprendi. Eu aprendi isso fazendo um monte de pós, de especialização, de curso. Não foi na faculdade.
Então, eu sei que é um conhecimento diferente, é algo que talvez ninguém nunca realmente tenha te falado, e que eu quero te dar esse conhecimento. E eu não acho justo, porque temos aqui, por que a gente vai ficar aqui com um grupinho tão reduzido, se a gente pode levar essa informação, disseminar o conhecimento com outras pessoas, com outras mulheres? Lari, por que isso é tão importante para você? Porque eu atendo todos os dias mulheres se arrastando. As mulheres do MCI chegam muito cansadas, muito indispostas, sem energia para nada, exame alterado. E é uma transformação. Então, eu quero que mais pessoas vivam essa transformação. Então, compartilhem esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês puderem, amigas, filha, prima, tia, todo mundo. Porque chega, gente, até quando a gente vai ficar nessa vida de, tá tudo bem, é a menopausa, é o hipotireoidismo, é isso, é aquilo. Não, não é nada disso. É você que não está sabendo dar suporte nutricional para o seu corpo, corrigir as deficiências nutricionais, e com isso emagrecer está sendo muito difícil. Você só não está fazendo da forma correta. E eu venho aqui todo dia para te dar ali ferramentas para que você consiga aprender a fazer da forma correta. Então, deixa eu pegar meu fone aqui, caiu. Vamos lá para o nosso próximo parâmetro. Saímos da vitamina B12. Vamos entrar agora, gente, na homocisteína. Vocês já ouviram falar nesse exame, homocisteína? Letícia, pega o teu exame para poder ver se tem homocisteína nesse exame. A homocisteína é um marcador super importante para a saúde de vocês e que muitas vezes ninguém nem solicita homocisteína. Tereza, ainda não sei, mas assim que abrir você vai saber, fica tranquila. Assim que abrir, você vai saber. Então, a homocisteína, enquanto isso, vai acompanhando, porque aí você vai aprendendo, vai colocando em prática e daqui a pouco você está lá com a gente na próxima turma. A homocisteína, gente, ela é um marcador que marca ali um risco cardiovascular. Então, essa homocisteína, ela precisa estar abaixo de 8. Depois, Letícia me diz aí se tem a homocisteína no exame. A homocisteína precisa estar abaixo de 8 para não ser um corpo inflamado. Se essa homocisteína está acima de 8, isso significa que as tuas células não estão fazendo uma boa replicação. Isso pode significar alguém que tem mais alteração de humor, né, que tem uma oscilação de humor. Ela se torna um marcador, um parâmetro inflamatório. Se você está com a homocisteína hoje alta, a gente precisa dar suporte nutricional para tentar baixar essa homocisteína. Quer ver uma das coisas importantes? A gente precisa, às vezes, quando a homocisteína está alta, reduzir. Aí, Fê, se eu não me engano, a referência da homocisteína no exame, eu não lembro se vai até 11, 12, não lembro de cabeça, porque depende do laboratório. Mas o ideal é ela abaixo de 8. Então, assim, isso significa, Fê, que ela tá na faixa, mas não tá ótima. E aí, o que a gente precisa entender? Quando a gente tem um baixo 19, tá? Então, a gente tem que estar ali com ela, ó, menos da metade, abaixo de 8. Então, se a tua tivesse em 10, já estava um pouco melhor. Entende? 9 ali, né? Que é a metade em 9. Mas você vê que ela tá mais altinha do que ela deveria estar. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Uma coisa importante, não tem homocisteína, né, Letícia? Uma coisa importante, se quem tem um consumo muito grande de carne e a homocisteína está alta, às vezes vale a pena reduzir o consumo de carne, porque carne tem muito, não tem um dia de paz. Carne tem muita metionina. Então, reduzir um pouco para quem consome muita carne. Mas, sendo bem sincera, eu vejo muito mais mulheres consumindo muito pouca proteína do que consumindo muita proteína. Então, muitas vezes, não é esse o problema. Quer ver onde pode, muitas vezes, morar o problema da homocisteína? Um baixo consumo de B12, então a da Fernanda não está ótima, e um baixo consumo de proteínas do complexo B. Metilfolato, que é a vitamina B9, e B6, que é a piridoxina. Então, quando a gente aumenta o consumo de alimentos contendo vitaminas do complexo B, isso já ajuda a homocisteína. Sabe onde tem muita vitamina do complexo B? No feijão, nos grãos. Olha aí, o feijão que tantas vezes já te disseram que engorda e que você morre de medo e que você vive cortando para emagrecer. Então, olha como a falta de nutriente não é a falta do carboidrato que vai te ajudar a emagrecer. A falta do nutriente te impede de resolver deficiências que você tem, te impede de desinflamar. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. Só que muitas vezes ninguém te falou sobre isso.
Então, homocisteína, inclusive, quando ela está muito alta e a mulher quer engravidar, a gente olha para essa homocisteína antes. Quando a mulher está se programando para a gestação, a gente já olha para essa homocisteína. Homocisteína muito alta pode ser um marcador de aborto espontâneo. Então, eu preciso tentar baixar essa homocisteína antes da mulher tentar engravidar. Então, uma mulher que chega com uma homocisteína de 20, 25, opa, peraí, vem cá. Vamos tentar baixar isso aqui, dar nutrientes, entender se precisa fazer suplementação. Ah, o valor é 3,7 a 13,9. E a tua estava quanto? 13,93. No máximo do limite máximo, né, Fê? Então, temos que dar suporte para esse teu corpo para poder baixar essa homocisteína. Para quê? Para não ter muita oscilação de humor, para deixar de ter um marcador inflamatório, porque essas células podem não estar fazendo uma boa aí replicação. Então, é isso que a gente precisa pensar. Ajustar, trabalhamos, ajustar esses nutrientes que participam no limite dessa homocisteína. E para fechar, gente, falamos aqui já de 4, né, exames importantes. Quem está entrando agora, quem está chegando agora, assiste essa live, conteúdo maravilhoso. 5 exames que podem estar te impedindo de emagrecer. Exames que mostram que você pode estar com deficiência nutricional, que você pode estar ali inflamada. Então, assistam do começo. Anotem os parâmetros se você não tem um exame de rotina recente. Olha para os exames com clareza, porque ninguém nunca te ensinou antes a olhar os teus exames, a pensar em níveis ótimos. E vamos entender essa saúde de uma forma mais conectada. O que a minha saúde está querendo me dizer? O que o meu corpo está querendo me dizer? E por último, para a gente fechar, a ferritina. A ferritina, gente, ela é uma proteína que transporta o ferro. Quando essa ferritina está muito baixa, abaixo de 70, isso já significa para a gente um alerta muito grande. Você pode fazer uma anemia. Ei, cuidado, você pode, se continuar assim, chegar a ter uma anemia. E na nutrição, né, funcional, na nutrição que não olha valor de referência, que olha níveis ótimos, eu já corrijo isso daqui antes de esperar virar anemia. Então, eu já entendo como é que está o teu consumo de proteína. Muitas mulheres que têm a ferritina muito baixa estão comendo pouca proteína. Então, é muito comum uma mulher chegar para mim com as duas coisas. Ferritina muito baixa, B12 muito baixa. Aí eu já sei, tá comendo pouca proteína. Quando a gente investiga, quando a gente ouve a alimentação, batata. Pouca proteína, pouca proteína, ferritina baixa, B12 baixa. Então, a gente ajusta o consumo alimentar e o que é muito legal? Quando a gente aumenta o aporte proteico, vocês passam a beliscar muito menos. Então, vocês emagrecem com mais facilidade quando a gente ajusta a proteína, porque proteína sacia. Se você ficar saciada, você belisca menos. Então, não adianta, mulheres, vocês comerem igual um passarinho e daqui a pouco pegar dois biscoitos, 3 torradas, um chocolatezinho. Aí vocês falam assim, não, eu quase não como, quase não come comida, que era para você estar comendo. Você quase não come comida, mas você se enche de besteira, você vive beliscando, você está ali se enchendo de coisa. Então, a grande questão é, se a minha ferritina está baixa, isso significa talvez que eu esteja consumindo menos proteína do que eu preciso. E se essa ferritina, eu falei para vocês que o valor ali, você tem que estar com ela acima de 70. Se você está com ela ali 40, Letícia, Fernanda, me contem como está a ferritina de vocês no exame. Se ela está ali em 30, 40, gente, várias mulheres. Aí, ó, é o ponto que eu vou chegar, Fernanda, 125,7. Se a gente tem aqui, né, essa ferritina ali acima de 150, o da Letícia também não tem a ferritina, acima de 150, isso já é um marcador inflamatório. Então, o que a gente precisa entender? Se a minha ferritina está muito baixa ou muito alta, isso significa, sabe o quê? Uma dificuldade no processo de eliminação de toxina pelo fígado, porque ela é uma proteína que transporta o ferro e ela fica ali, né, armazenada no teu fígado. Então, se ela está muito baixa ou ela está muito alta, a gente tem uma disfunção aí. Se essa ferritina está muito baixa, a gente tem aí, pode afetar a tua saúde da tireoide. A tireoide precisa de ferro. Se a ferritina está baixa, você não está com essa quantidade de ferro aí tão suficiente assim. Então, você pode estar tendo uma sobrecarga. A gente volta lá na ideia da tireoide, que é importantíssima para o teu emagrecimento. Você pode estar tendo aí
uma sobrecarga dessa tireoide. Ô, Fernanda, não, olha só, ela não tá ruim. Ela não tá 125, ela tá ali altinha. Mas se a gente parar para pensar, ela já tá, tem que tomar cuidado. Eu ficaria em alerta. Ela já tá se aproximando dos 150, entendeu? Mas ela tá uma ferritina dentro da faixa. Acima de 70, a gente diz que é acima de 150 que é uma preocupação. Mas 125, vamos considerar que ela tá boa? Vamos. Vamos considerar ela como boa ali. Então a gente fala que 70, 100, né? Fica uma faixa boa, mas 125 tá considerada. Levou um 9. 9 aí para deixar equilibrado. Mas é muito comum, Fernanda tá com essa ferritina aí. É muito comum mulheres chegarem com ela em 150, 170, 200 e às vezes ter o quê? Gordura no fígado, esteatose hepática. É muito comum quem tem gordura no fígado ter uma ferritina alta. Por quê? Porque já está mostrando uma inflamação ali acontecendo. É muito comum. A Fernanda está aqui dizendo que o exame é do ano passado. Talvez agora já esteja em 169. Não, oremos. Não vai estar, não. Fica tranquila. Então, é muito comum, gente, na prática, o que eu mais atendo, sendo bem sincera, não é essa ferritina acima de 150. É ela muito baixa. Porque muitas mulheres chegam comendo muito menos proteína do que precisa. Essa ferritina muito baixa, ela te gera muito cansaço, fadiga, queda de cabelo. Então, é o sintoma clássico. Eu diria que a mulher que chega até mim é a mulher cansada. E se você está cansada, como é que emagrece? O teu emagrecimento depende de movimento. Você precisa estar em movimento para conseguir emagrecer. Então, isso que a gente precisa entender. Falamos aqui sobre 5 parâmetros, sobre 5 exames aqui que a gente precisa cuidar, olhar para eles e que se eles estiverem com essas alterações, isso dificulte muito o emagrecimento de vocês. Então, vamos recapitular? Insulina, TSH, vitamina B12, homocisteína e ferritina. 5 parâmetros importantes da gente olhar no exame, entender se eles estão muito baixos, se eles estão altos e cuidar, aprender a olhar para isso e falar: estou cheio de sintomas, meu exame não está dentro do que a Lari falou, tem algo de errado comigo. Meu intuito com vocês aqui é sempre ligar um alerta. É muito comum ter um monte de sintoma, mas não é normal. É muito comum ter um exame muito próximo do mínimo ou lá no máximo, mas não é normal. E o que eu vou fazer para poder melhorar isso aqui? Como que isso aqui interfere no meu emagrecimento? Eu quero que vocês saiam daqui com isso em mente. Caramba, isso aqui está dificultando o meu emagrecimento. O meu emagrecimento não é só corta ou consome, não é só bota ou tira, é dar suporte nutricional, é colocar ali os nutrientes que cada ciclozinho, cada fase precisam. Então, quando eu digo para vocês que o TSH é da tireoide, ele depende do ferro, tá tudo em sinergismo. Eu preciso todos os dias te nutrir. Eu preciso que você aprenda a ter nutrientes em cada uma das tuas refeições. Não é só corta o carboidrato, faz cetogênica, faz jejum. É nutriente ao longo do teu dia. Você inflama todo dia. Então, você precisa desinflamar a todo momento. Então, são estratégias que a gente vai usando e é isso que vai permitir o teu emagrecimento. É isso que vai fazer com que você consiga ter um resultado. Então, o teu emagrecimento depende de nutrientes, de combinações corretas, de regeneração metabólica, porque aí sim a coisa vai acontecer como precisa acontecer. E é isso, gente. Olha, um prazer. Obrigada pela interação, pela participação. Assistam essa live quantas vezes precisar. Quem não estava aí com o exame, anota tudo direitinho, né? Estou sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês, sempre abrindo caixinha de pergunta para que vocês possam perguntar, tirar as dúvidas. Então, é o que eu falo. O meu intuito é abrir a mente de vocês para o emagrecimento que vai além do peso na balança. O emagrecimento que se faz com nutrientes, com regeneração metabólica, com cuidado intestinal, com resolução de deficiências nutricionais. É assim que você consegue emagrecer e não ter mais efeito sanfona. Emagrecer de forma natural, sem ficar abrindo mão de tudo que gosta, sem precisar comer e sentir culpa pelo que come. É assim que a gente vai alcançar o seu emagrecimento definitivo. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação. Lembrando que nossas lives são sempre terça-feira, meio-dia, quinta-feira, às 20 horas. Então, a gente se vê terça-feira, meio-dia. E, gente, compartilhe, que eu tenho certeza que vocês têm mulheres
que precisam assistir essa live. Então, compartilhe essa live com outras mulheres, manda para as amigas, compartilhe o conteúdo com todo mundo, que a ideia é agregar cada vez mais, porque juntas somos mais. Eu tenho certeza que você conhece outras mulheres que estão aí cheias de dor, cheias de sintoma, e nem imagina que isso tudo está comprometendo o emagrecimento delas. Um beijo para vocês, boa noite e até terça-feira.